Momento Excel, pessoal. Vamos fazer aqui uma simples solução de uma tabuada do 3, onde a gente faz uma multiplicação do 3 vezes o 1 aqui, vezes uma variável b, para apenas gerar o primeiro resultado da tabuada do 3. E a gente, em seguida, vai usar aqui a função de autopreenchimento para solucionar o resto da tabuada. Veja aqui do lado de cá tudo bem, tudo legal, mas do lado de cá a coisa não acontece como deveria. Se você reparar, aqui o autopreenchimento funcionou corretamente e desse lado de cá a gente tem uma porção de zeros, ou seja, deu ruim. Se você quer aprender como que funciona a referência relativa versus a referência absoluta, fique no vídeo que você vai aprender tudo isso em poucos minutos. Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui rapidamente como que funciona a referência absoluta e a referência relativa. Aqui a gente vai fazer um pouco na prática para que você possa entender como que você fixa uma fórmula e quando você deixa ela não fixada para quando você utilizar o autopreenchimento da forma mais correta possível. Vamos lá na prática que isso fica muito mais fácil de se entender. Vamos lá. Voltando aqui para nosso exemplo 1 e nosso exemplo 2, um pouco antes eu mostrei para vocês que para fazer a tabuada do 3, acontecer o resultado, a gente faz uma pequena fórmula aqui de multiplicação. Multiplica aqui a variável a da linha 6 vezes a variável b da linha 6 também. Tá? Então, à medida que a gente dá Enter, ele faz 3 vezes 1, vai dar 3. Quando a gente usa a função de autopreenchimento, clica aqui e arrasta, o Excel, inteligentemente, já utiliza a referência relativa para que possa preencher as demais linhas da nossa tabuada. Como que ele trabalha nisso? Repara aqui na fórmula que a gente, quando colocou a primeira linha, B6 versus C6, e o autopreenchimento, veja como que ele preencheu. Ele coloca aqui B7 vezes C7, B8 vezes C8, B9 vezes C9, e assim sucessivamente até aqui a nossa 10. Ou seja, à medida que a gente colocou o autopreenchimento no sentido de da linha 6 a gente vai passar para a linha 7, da linha 8, da linha 9, o Excel usa a referência de relatividade, já que você fez uma multiplicação da coluna B com a coluna C na linha 6 e quer exibir exatamente na linha 6, então você tem uma relação quando você fez a puxada para a linha para baixo. Então, no resultado de baixo, a coluna D7, você também tende a querer multiplicar a coluna B com a C também na linha 7. Então, se a gente dá 2 cliques, ele já entende, conforme a fórmula anterior, já subentende relativamente como que vai ser a formatação da linha posterior. Até então, tudo bem. Aqui no exemplo 1, tendo em vista que toda linha a gente tem o número 3 preenchido, sempre ele vai fazer a multiplicação de 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, e assim conforme a relatividade da nossa tabuada aqui desse lado esquerdo. Já passando aqui para o exemplo 2, repare que aqui a gente não tem o número 3 preenchido regradamente conforme no exemplo 1. Então, se a gente trabalhar com o mesmo intuito de fazer a tabuada do 3 vezes a variável b aqui, ele realmente vai trazer a primeira parte, porque ele fez 3 vezes 1 na linha 6 e na coluna F e coluna G. No entanto, se a gente colocar a fórmula de autopreenchimento usando a referência relativa, ele vai fazer a mesma coisa que foi feito aqui no exemplo 1. Então, se você clicar aqui, ele vai fazer a multiplicação descendo a linha, né? Então, ele vai multiplicar a coluna F versus a coluna G e vai exibir o resultado. Qual que é o resultado no caso? É 0, porque aqui na nossa coluna F, referente à linha de autopreenchimento de referência relativa, é 0. 0 vezes 2, resultado 0. Se tivéssemos aqui o 3, ele realmente faria o cálculo corretamente. Mas, poxa, ficar repetindo o 3 aqui minuciosamente é um pouco inútil, né, para o que o Excel tem de inteligência para ser utilizado. Então, quando você quer fazer um autopreenchimento, mas, no entanto, você
quer manter uma referência absoluta sobre uma variável que vai ser multiplicada, eu vou te ensinar aqui agora sobre qual função que você fala por Excel para que ele pegue sempre aquela referência absoluta, independente se eu estou usando o autopreenchimento da fórmula ou não. Vamos lá. Voltando aqui para colocar o resultado da fórmula, quando a gente for fazer uma fórmula, Excel, exiba para mim a multiplicação desta célula F6 e eu quero que você use ela de uma forma absoluta, tenha uma referência sempre absoluta sobre ela. Independente se você copiar essa fórmula e jogar em outra célula, eu quero que você sempre tenha uma referência absoluta sobre essa F6. É isso que você vai dizer para o Excel quando você clica aqui o botão F4, tá? Repetindo, F4. Se você clicar F4, repare aqui que ele coloca o cifrão entre a coluna F e a linha 6. Isso significa o cifrão quando você está dizendo que se essa célula foi copiada, se essa fórmula foi copiada para uma outra célula, esta fórmula vai ter que sempre se referenciar absolutamente sobre a F6. Significa que dólar em frente ao F, significa que você sempre vai olhar para a coluna F. Quando o dólar está na frente do 6, que é a referência à linha, sempre para a linha 6. Então você fixa de uma forma absoluta que ele vai sempre olhar para a linha 6 e coluna F. Perfeito? Isso se chama referência absoluta. Tendo em vista que você já está dizendo para o Excel que essa fórmula ele vai ter que ser referência absoluta sobre essa célula F6, agora você vai multiplicar ela por qual célula? No nosso caso aqui, a variável B da nossa coluna G, linha 6. Tá? Nesse caso, a variável vai mudar. A nossa linha, quando a gente for fazer o autopreenchimento, a gente quer que isso seja sempre alterado. Então, para que vocês possam entender, eu vou dar uma continuidade aqui e explicar já na sequência. Então, mantenha a G6 da maneira que está e dá um Enter. E ele vai fazer a multiplicação. 3 vezes 1 é igual a 3. Perfeito? Agora vamos apagar essa parte de cá para que vocês possam entender o autopreenchimento. A partir do momento que a gente pega o autopreenchimento e desce aqui para preencher toda a nossa tabela, repare que agora ela funciona. Olha que interessante. Agora vamos olhar a explicação do porquê que ela funciona. Em comparação aqui ao nosso exemplo 1, repare que a gente fez F6 vezes G6, no entanto, o F6 de uma forma absoluta. A partir do momento que a gente joga para a linha de baixo, repare, eu vou dar 2 cliques, que ele mantém o F6 de uma maneira absoluta e ele muda apenas o G para a linha 7, porque o direcionamento do nosso autopreenchimento foi mudança de linha. A gente estava na linha 6 e foi para a linha 7. Então, ele entende uma referência absoluta com uma referência relativa. A absoluta está sendo sempre a variável da F6. A gente disse para o Excel, referente à variável A aqui, pega a nossa primeira variável, sempre olhando para a célula F6. Nunca olhe para outro lugar. Já na parte de G6, se eu fazer o autopreenchimento para baixo, você pode sim manter já que o seu direcionamento foi para baixo, mantém a G6 e muda apenas a linha para G7. À medida que a gente vai descendo, repara aqui que ele vai mudando apenas a variável B, ó, G6, 12, 13, 14, 15. Repare que apenas a variável B aqui que vai sendo alterada conforme a referência relativa. Então, ele tem uma relatividade com a coluna e vai mudando apenas a linha, gradativamente, à medida que o autopreenchimento vai sendo executado. Já na variável B, a gente colocou ele como uma referência absoluta, ou seja, pegue apenas essa referência. Legal, pessoal? Interessante, referência absoluta é exatamente isso, para que você fixe a fórmula apenas para aquela célula específica, independente se você copiar e colar em outra célula. Legal? Aqui, o sentido que a gente usou de autopreenchimento foi sempre no sentido de descendo para a linha. Então, ele está alterando a linha, mas mantendo a coluna. Então, as duas formas de autopreenchimento aqui poderia ser atendida nessa situação. Se nós tirarmos aqui o dólar em frente à coluna F, vamos até fazer aqui,
e vou apagar aqui para que vocês possam ver na prática, tá? É uma segunda maneira de se fazer. Repare aqui que a gente deixa o F solto, ele pode variar. Se eu fazer uma mudança de coluna, ele pode ir do F, G, H, I, J, ele pode mudar. Só que eu quero fixar sempre de uma maneira absoluta esta linha. Eu quero que sempre seja a referência sobre esta linha se eu mudar o autopreenchimento. Então, nesse caso aqui, funciona inclusive, se a gente fizer aqui o autopreenchimento. Eu vou fazer até a metade para que vocês possam entender mais diretamente. Reparem que aqui ele pega a variável da F na linha 6, tá? Como eu fiz o autopreenchimento para baixo, eu não mudei a coluna, então ele vai sempre manter a F6, assim como a gente também, quando desceu para cá, ele sempre mantém a B, tá? Ele sempre vai manter a B aqui como uma referência relativa. E aí ele teria que trocar a linha, só que como a gente travou a linha, né? Colocou o dólar em frente à linha 6, então trava, Excel, trava a linha 6 para mim, para que não mude nunca, tenha uma referência absoluta sobre a linha 6. Então, se a gente muda o autopreenchimento em referente à linha, ele vai sempre manter a referência na linha 6. Se a gente for para baixo, linha 6. Se a gente for para cá, linha 6. Se a gente for para cá, linha 6. Vou para cá, linha 6. Para cá, linha 6 também. Então, a gente trava a linha. Legal, pessoal? Então, aqui a gente já abordou dois tipos de referência absoluta. A gente pode perceber aqui que a gente pode usar o cifrão somente na linha ou usar o cifrão tanto na linha quanto na coluna. Tendo em vista que a gente vai usar sempre essa referência absoluta para usar o 3, tabuada do 3, como referência para multiplicar as outras linhas. Tá legal? Então, já que o autopreenchimento é no sentido de alteração de linha, a gente pode usar tanto fixando a linha, tanto quanto fixando a linha e coluna. A coluna é indiferente, você pode fixar ou não. Agora a gente vai abordar aqui os exemplos 3 e 4, que basicamente é igual a esses dois exemplos, mas a gente fez o autopreenchimento no sentido de linha, tá? E aqui o intuito aqui é fazer o autopreenchimento no sentido de coluna. É exatamente a mesma coisa, mas o raciocínio é feito no sentido de coluna e não de linha, para que vocês possam amadurecer melhor esse conceito de autopreenchimento, referência relativa e referência absoluta. Então vamos lá rapidamente? Dessa maneira eu faço um pouco mais rápido e aí vocês podem perceber ainda melhor, tá? Repare aqui que no exemplo 3 a gente tem a variável A, variável B, assim como a gente tem aqui, ó, variável A, variável B e o resultado da tabuada do 3, tá? Então aqui, na verdade, a gente vai colocar aqui Excel, executa essa função para mim, operação matemática, multiplicando, né, o 3 vezes o 1 aqui da variável B e exiba aqui nesta célula M5, tá? Então, o sentido da coisa, vou dar 2 cliques aqui, 3 vezes 1 e o resultado logo abaixo. Repare que a gente usa sempre a mesma coluna, a coluna não muda, só que o que muda é a linha. Então, multiplica a linha 3 com a linha 4 e dá o resultado na linha 5, tá? Se a gente fizer o autopreenchimento aqui, repare que a gente está deslizando para a direita na linha, no sentido vertical. Ou seja, a gente está mudando o quê? A coluna. Então, da M a gente vai vir para N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Beleza? Então, o que ele vai variar à medida que ele vai andando para o lado? Ele vai variar mantendo sempre na fórmula as linhas, que as linhas não foram variadas, e vai mudar apenas a referência relativamente sobre a coluna, tá? Então, vou soltar aqui e o negócio funciona corretamente. E aí a gente consegue fazer uma averiguação aqui, a validação, para ver o que ele fez. Da linha aqui, M5 vezes o 4 e a linha 6, ele puxou aqui fazendo a mesma coisa, só que usando só agora a N. Agora N4 vezes N5 exibe na N6. Então, N3 vezes N4. Aqui, ó, O3 vezes O4. P3 vezes P4. Então, ele mantém sempre olhando para cá, aqui em cima. Você repara que ele mantém sempre linha 3 e 4, mas o que muda é apenas T
VUN. Então, é a mesma coisa que acontece aqui no exemplo 1, acontece no exemplo 3, só que aqui vai mudando a coluna e não a linha, tá? Se a gente fizer aqui no exemplo 4 agora, fazer o mesmo teste lá, sem usar a referência absoluta, usando apenas só a relativa, repara que a gente não escreveu aqui 3 nos demais. Se a gente fizer aqui, multiplicar esse por esse, funciona na primeira, mas se a gente faz o autopreenchimento aqui, ele vai dar tudo zero, tendo em vista que ele vai multiplicar aqui sempre com a coluna N. Agora a N não tem nada, nem aqui na O, não tem nada. Beleza? Agora, se a gente quer fazer a referência absoluta no sentido de travar a coluna e não mais a linha, a gente pode usar as duas formas também. Você pode dar uma referência absoluta para esta coluna. Vamos apagar tudo aqui e fazer diretamente para que vocês entendam melhor. Deleta. Excel, multiplica para mim a M7 de forma absoluta. Eu quero que vocês olhem apenas para essa M7 sempre, de uma forma absoluta. Se eu usar um autopreenchimento para a esquerda, para a direita, ou seja lá para onde for, mantenha-se sempre a referência absoluta sobre a M7. Então, você tecla aqui F4, tá? Então, aqui ele colocou aqui o dólar em frente ao M e o dólar em frente ao 7, referência absoluta sobre essa célula. E multiplica esta célula de forma absoluta e pela outra célula aqui, M9, M8, né, no caso. Multiplica aqui pela M8. A M8, caso você varie o autopreenchimento para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, você pode variar ela, que para mim não precisa ser uma referência absoluta, pode ser uma referência relativa. Legal? Então vamos dar um Enter aqui. E já vamos colocar o autopreenchimento no sentido da direita. Repare que ele funciona corretamente, sempre mantendo a referência absoluta sobre a M7, tá? Ele mudou aqui para N8, porque ela copiou daqui da M8 e jogou para o lado direito, saiu da M, da coluna M, foi para a coluna N. E aí ele viu que mudou a coluna. Qual é as células que eu posso alterar que tenha uma referência relativa? A coluna aqui, ó, a variável B. Então, eu posso tirar do M e mudar para N, que não vai ter problema. A M7 eu não posso mudar porque ele colocou o dólar aqui, eu não posso mudar isso. Ele é uma referência absoluta. Perfeito? Legal, pessoal? A segunda maneira de se fazer, basicamente como a gente fez aqui no exemplo 2, aqui a gente colocou, vamos apagar novamente. Vamos apagar essa parte aqui. Excel, multiplica para mim essa M7. A referência absoluta, usamos aqui o dólar tanto na coluna M, tanto na linha 7. Já que aqui a gente sempre vai deslizar para a direita, mudando apenas a coluna, e eu quero que ele respeite a coluna, já que a gente não vai alterar a linha, não precisa travar a linha, já que a gente não tende a alterar a linha. Eu quero que fique apenas uma referência absoluta sobre a coluna. Então, a gente mantém o dólar na coluna, a linha, já que a gente não altera, pode deixar sem mesmo, que não tem problema. E aí, você multiplica esse M, linha 7, pela a linha 8, né? Pega aqui, no caso, a M8. E a M8, eu vou deixar ela como referência relativa. Quando eu fazer o autopreenchimento para a direita, você pode mudar a coluna da M para N, O, P, referente à célula que foi autopreenchida. Perfeito? Agora, a coluna da M, aqui você não muda. A M7 você não muda, você deixa ela de forma absoluta, tá bom? Então, vamos dar um Enter aqui e fazer o autopreenchimento para fazer a comparação. Repara aqui que ele mantém sempre a coluna M. Já que a gente não fez a referência de autopreenchimento mudando apenas a coluna, ele respeitou aqui corretamente. Tá legal, pessoal? Acho que tá bem claro essa referência relativa e referência absoluta. Trata-se de uma coisa bem intuitiva. Eu fiz aqui um pouco na prática e tentei explicar a medida do tempo de uma forma mais teórica. Pode parecer um pouco confuso, mas acredito que é a forma mais didática de se aprender esse
assimilar esse conhecimento assim, de referência absoluta e relativa sobre autopreenchimento. Tá legal? Pratica isso. Se você tiver algumas dúvidas, pode colocar aqui nos comentários que eu procuro responder à medida do possível. Bom, lembrando, toda semana aqui no nosso canal a gente vai distribuir uma aula grátis para vocês, para que vocês consigam melhorar o seu conhecimento no Excel e começar a aprender de uma forma mais didática. Além disso, eu tenho na descrição abaixo um curso básico de Excel completo com certificado. Caso você não tenha nenhum conhecimento Excel e quer começar a aprender as ferramentas básicas, eu tenho um curso especial para você, onde eu tenho em cerca de 10 horas ali explicando para vocês como que funciona a estrutura de planilha, como que você formata a célula e como você trabalha bem esses dados aqui apresentados. Tá? Esse curso é bem pequeno, né? Só aborda as coisas básicas, tem 2 avaliações e a partir do momento que você conclui todo esse curso, você consegue emitir o seu certificado 100% gratuito e 100% online. Caso você tenha interesse, clique aqui na nossa descrição, onde tem o link para o curso. Basta você se inscrever na página que você será redirecionada e você vai receber em seu e-mail todas as instruções para acessar as aulas do curso e já começar a estudar agora mesmo. Tá bom? Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.